Hoje a gente estreia um quadro novo aqui no canal chamado In Memoriam, que é um quadro para celebrar a vida e obra de artistas que já nos deixaram. E como nosso primeiro homenageado temos o saudoso Chris Cornell, icônico guitarrista e vocalista das bandas Temple of the Dog, Soundgarden e Audioslave. Christopher John Boyle nasceu no dia 20 de julho em Seattle, Washington, Estados Unidos, irmão de 5 irmãos. E quando seus pais se separaram, muito jovem ainda, o jovem Chris, assim como os irmãos, abandonaram o sobrenome Boyle, que pertencia ao pai, e adotaram o sobrenome da mãe, Karen Cornell. Aos 9 anos, o Chris encontra uma coleção de discos dos Beatles no porão de uma casa vizinha, e é isso que ele escuta pelos próximos 2 anos da sua vida. Seu primeiro instrumento é um piano, mas a sua mãe também tinha dado para ele uma caixa de bateria. Com essa caixa ele aprende os primeiros fundamentos de bateria e é como baterista que ele se junta à sua primeira banda, a Jones Street Band. Se o rock entrou na vida do Chris muito cedo, os problemas também entraram. O Chris, muito jovem, já sofria de problemas como depressão e ansiedade. Aos 12 anos ele começou a beber e daí em diante ele começou a fumar e usar drogas, além de tomar remédios controlados diariamente, e isso o acompanharia até o final da vida. Antes de fazer 18 anos, o Chris já sai da sua casa e vai morar dividindo o quarto com um amigo chamado Andrew Wood. Esse cara também ficaria famoso na cena de rock de Seattle com uma banda chamada Mother Love Bone. Nessa época ele trabalhava no restaurante Ray's Beach House, restaurante no qual ele chegou ao cargo de subchefe, e com o dinheiro desse emprego ele conseguia pagar o aluguel, além de financiar os seus ensaios e comprar instrumentos. Em 1982 ele formou uma banda chamada Face to Face, e logo na sequência ele formou uma outra banda chamada The Champs, banda na qual ele era baterista e vocalista. A banda The Champs também contava com o Hiro Yamamoto no baixo. O Hiro sai da banda e para o seu lugar chamam o Quinta Rio para tocar baixo na banda. Nenhuma das duas bandas, nem a Face to Face nem a The Champs, vinga com o Chris. O Chris continua amigo do Hiro Yamamoto e decide formar uma nova banda com ele, dessa vez com o Chris sendo baterista e vocalista e o Hiro sendo baixista. Aí ele chama o Quinta Rio para ser guitarrista e assim surge em 1984 o Soundgarden. Sim, o Soundgarden surge originalmente como um trio no qual o Chris Cornell era baterista e vocalista, mas isso dura pouco tempo porque logo na sequência a banda contrata o Scott Sundquist para ser o baterista e assim o Chris se focar só no vocal. No ano de 1986 sai o compilado Deep Six, que era um disco compilado de várias bandas de Seattle que tinha o intuito de mostrar o som das bandas daquele local. O Soundgarden está nesse compilado com 3 músicas. Além do Soundgarden, esse compilado conta com músicas de bandas como Melvins, Malfunction, Green River e o Skin Yard. Vale frisar que essa é a única gravação do Soundgarden com o Scott Sundquist na bateria. O Scott Sundquist era muito mais velho do que os caras da banda. Para vocês terem uma ideia, se o Chris Cornell tivesse vivo hoje, ele estaria com 58 anos. O Scott Sundquist, que ainda é vivo, tem 72. Na época, ele já estava casado e já era pai, e por isso ele deixou a banda. Para o seu lugar, o Soundgarden traz o baterista da banda Skin Yard, Matt Cameron, e com essa formação a banda grava o seu primeiro EP, chamado Screaming Life, que sai no ano de 1987. Em 1988, Soundgarden finalmente lança o seu disco de estreia, intitulado Ultra Mega OK. O disco não vende muito bem, mas é muito recebido pela crítica e recebe uma indicação ao Grammy do ano seguinte, logo de cara. Enquanto a banda fazia a tour do primeiro disco, ela já compunha e gravava o segundo disco. E eles não haviam ficado muito satisfeitos com o resultado da mixagem do Ultra Mega OK, que tinha ficado a cargo da gravadora na época. Por isso eles fizeram seu segundo disco chamado Louder Than Love de forma totalmente independente. Mas logo depois da gravação, a banda assina com a A&M Records, tornando a primeira banda do movimento grunge a assinar com uma major. O Louder Than Love tem um desempenho melhor do que o Ultra Mega OK e ele atinge a posição 108 na Billboard 200. Curioso que de todas essas bandas do movimento grunge, Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains, Stone Temple Pilots, talvez o Soundgarden seja a menos famosa, a menos hypada, mas mesmo assim ela foi a primeira a assinar com uma major, a primeira a aparecer nas paradas de sucesso, a primeira a ser indicada ao Grammy. Então ela é meio que uma pioneira no movimento grunge. Antes da tour do Louder Than Love começar, o Hiro Yamamoto deixa a banda e é substituído pelo ex-baixista do Nirvana,
o Jason Everman. O Jason também não se encaixa na banda e pouco tempo depois é demitido. Para o seu lugar, a banda traz o Ben Shepherd, e assim a gente tem a, digamos, formação clássica do Soundgarden, que é a formação que vai durar até o resto dos seus dias. Em março de 1990, o Andrew Wood, aquele amigo que dividia o quarto com Chris Cornell e que era vocalista da banda Mother Love Bone, morre de overdose. Em homenagem ao seu amigo, o Chris monta um projeto com os amigos da cena de Seattle, e esse projeto ganha o nome de Temple of the Dog. O Temple of the Dog tem apenas um disco lançado, mas é uma verdadeira referência quando se fala em grunge, e os membros do Temple of the Dog são um misto dos membros do Soundgarden com os membros do Pearl Jam, que na época na qual o Temple of the Dog foi formado não existia. O Temple of the Dog é pré-Pearl Jam. Depois do lançamento do Temple of the Dog é que o Pearl Jam lança o Ten. Na época, o Soundgarden era empresariado pela namorada do Chris, a Susan Silver. Em setembro de 1990, o Chris e a Susan se casam. O disco do Temple of the Dog é lançado em abril de 1991 e inicialmente não consegue entrar nas paradas. Acontece que no dia 27 de agosto daquele mesmo ano, o Pearl Jam, já formado, lançaria o seu disco de estreia, o Ten, que é um verdadeiro arrasa-quarteirões. E pouco depois do lançamento do Ten, o Soundgarden lançaria o seu terceiro disco de estúdio, o espetacular Bad Motor Finger, que também alçaria a banda ao mainstream do rock. Com o tempo, os novos fãs, tanto de Pearl Jam quanto de Soundgarden, começaram a notar que antes desses dois lançamentos, havia tido um lançamento que era um projeto, que basicamente era uma banda que fundia o Pearl Jam ao Soundgarden. E aí sim o disco do Temple of the Dog começa a vender muito bem, a ponto de finalizar o ano de 92 como um dos discos mais vendidos do ano. Voltando para o Soundgarden, o Bad Motor Finger é um descasso, mas ele sai pouco mais de um mês depois do Ten do Pearl Jam e pouco mais de 2 semanas depois de um tal de Nevermind, de um tal de Nirvana, e também do disco Blood Sugar Sex Magic dos Red Hot Chili Peppers. Mesmo assim, o Bad Motor Finger atingiu o posto 39 da Billboard 200, recebeu 2 certificados de platina nos Estados Unidos, e lembrando, o certificado de platina nos Estados Unidos equivale a 1 milhão de cópias vendidas nos Estados Unidos. O disco também termina o ano de 1992 como um dos discos mais vendidos do ano. Uma das músicas que fez muito sucesso do Bad Motor Finger foi a música que abre o disco, a faixa Rusty Cage. Essa música, inclusive, chegou a ser regravada pelo Johnny Cash em um lançamento dele de 1996, em uma versão totalmente diferenciada, toda country, ficou bem legal. Esse disco também tem a música Jesus Christ Pose, que causou muita polêmica na época, chegando a ter seu clipe banido da MTV por conta da pressão da comunidade católica, que achava um clipe anticristão. Mas em termos de paradas musicais, o grande sucesso desse disco, que é uma composição do Chris Cornell e foi a primeira música do Soundgarden a figurar nas paradas da Billboard, na posição 45, é a música Outshine. Com o sucesso do disco, a banda ganha mais uma indicação para o Grammy na categoria de melhor performance de metal, só que perde para o Black Album do Metallica. Se o Bad Motor Finger catapultou o Soundgarden para o mainstream, foi com seu disco seguinte, o Super Unknown de 1994, que a banda atingiu seu auge. Lançado em março de 1994, o Super Unknown estreia direto no primeiro lugar da Billboard 200, e todos os 5 singles do disco chegam no top 15 da Billboard Rock. 3 deles chegam no top 10. São eles as músicas Fell on Black Days, que chega no 4º lugar. A música Spoon Man, que chega em 3º lugar. E a música Black Hole Sun, que até hoje é o maior sucesso da banda, chega no topo das paradas, onde fica por 7 semanas. Black Hole Sun também foi a música mais tocada nas paradas da Billboard de música alternativa no ano de 1994. Um sucesso gigantesco. Black Hole Sun, won't you come? O Super Unknown termina o ano de 94 com 2 certificados de platina nos Estados Unidos, tendo vendido 2 milhões de cópias só em solo norte-americano. É o 13º disco mais vendido daquele ano. O disco até o momento tem 6 certificados de platina nos Estados Unidos, já vendeu mais de 10 milhões de cópias ao redor do mundo e rendeu ao Soundgarden 2 Grammys, um pela música Spoon Man, outro pela música Black Hole Sun.
Embora o Superunknown tenha sido de fato um sucesso gigantesco, ele também representa uma grande mudança na sonoridade da banda se comparada com os 3 discos anteriores. E isso começou a ser um problema, principalmente entre o Chris Cornell e o Kim Thayil. O Kim queria continuar a fazer um som mais na pegada do Badmotorfinger, mais pesado, mais cheio de riffs, enquanto o Chris queria aprofundar a pegada do Superunknown e fazer um som mais para o público geral, mais comercial. E é com essa mistura que sai o 5º disco da banda, o Down on the Upside, em 1996. Esse disco é ótimo, tá? Mas tem muita gente que considera ele meio que um patinho feio justamente por ele ter vindo depois de 2 obras-primas, que foram o Badmotorfinger e o Superunknown. Mas é um baita disco. E é um disco que fez sucesso. Ele estreia em 2º lugar na Billboard 200, teve 2 singles no topo das paradas de rock da Billboard, teve uma indicação para o Grammy e teve uma certificação de platina nos Estados Unidos. Durante a turnê desse disco, foi noticiado que os membros do Soundgarden estavam pegando voos separados para se encontrarem para os shows. Parecia que o clima dentro da banda não estava muito bom. No último show da turnê, realizado em Honolulu, no dia 9 de fevereiro, o Ben Shepherd simplesmente atirou o baixo para o alto, revoltado com problemas de som, e a banda se retirou do palco. O Chris retornou sozinho para o palco e finalizou o show sozinho, tocando músicas em formato acústico. Pouco tempo depois, em abril de 1997, a banda anunciou a sua separação. E a partir daí, o Chris Cornell começa a trabalhar no seu primeiro disco solo. Para compor esse disco, o Chris começa a colaborar com Alain Johannes e com a Natasha Schneider, membros da banda Eleven. O simplesmente maravilhoso Euphoria Morning é lançado em setembro de 1999 e é muito bem recebido pela crítica, além de receber uma indicação para o Grammy. Mas foi um verdadeiro fracasso de vendas, não tendo vendido nem 500 mil cópias nos Estados Unidos. Além da turnê do Euphoria Morning, o ano de 2000 fica marcado pelo nascimento da primeira filha do Chris Cornell e da sua única filha, da união dele com a Susan Silver, a Lily Cornell Silver. Em outubro de 2000, a banda Rage Against the Machine se separa depois do vocalista Zack de la Rocha sair da banda. O Tom Morello, o Tim Comerford e o Brad Wilk, membros remanescentes da banda, decidem continuar fazendo música juntos e começam a buscar um vocalista. Por indicação do produtor Rick Rubin, eles convidam o Chris Cornell e assim surge a banda Audioslave. O Audioslave foi uma super banda que fez muito barulho nos anos 2000, principalmente com seu disco de estreia, que é auto-intitulado e que foi lançado em novembro de 2002. Esse disco conseguiu 3 certificados de platina nos Estados Unidos. Os 5 singles daquele disco fizeram muito sucesso, principalmente os da música Scottize, que chegou em 2º lugar da Billboard, e da música Like a Stone, que chegou no topo das paradas. O primeiro show do Audioslave foi cinematográfico, aconteceu no teto do Ed Sullivan Theatre, na Broadway, no The Late Show do David Letterman. Em um show do Audioslave, em dezembro de 2002, o Chris Cornell chegou a declarar para a plateia que aqueles caras, os membros da banda, tinham salvo a vida dele. Posteriormente, ele abriu o jogo e disse que tinha passado um tempo na reabilitação, principalmente por bebida, mas também por muita coisa que ele usava, além dele ter começado um longo processo de divórcio com a sua esposa, a Susan Silver. Esse processo de divórcio, que começou em 2002, só ia ser encerrado em 2004. Depois de passar o ano de 2003 fazendo turnê, em 2004 o Audioslave é indicado em 2 categorias do Grammy e começa a trabalhar no seu 2º disco de estúdio. Durante os shows da tour europeia que o Audioslave faz em janeiro de 2003, o Chris Cornell conhece a Vicky Karianis. Eles se apaixonam e depois do processo de divórcio do Chris ser finalizado em 2004, eles se casam. A primeira filha do casal, a Toni Cornell, nasce em setembro de 2004. Em 2005, o 2º disco do Audioslave, chamado Out of Exile, é lançado e ele estreia no topo da Billboard. Depois de uma boa estreia nas paradas, o disco cai muito de vendas. Mesmo assim, ele consegue um certificado de platina nos Estados Unidos. No final de 2005, nasce o 3º filho do Chris, o 2º dele com a Vicky, o Christopher Nicholas Cornell. Com a vida pessoal indo bem, ele parecia animado e chegou a declarar que desejava lançar discos novos ano após ano. Bom, num primeiro momento ele cumpre essa promessa, porque o 3º disco do Audioslave, Revelations, sai em setembro de 2006. Antes do disco sair, começaram alguns rumores de que o Chris ia sair do Audioslave para focar na sua carreira solo e lançar mais um disco. O próprio Chris disse que ignorava esses rumores. No meio daquele ano foi anunciado que o Chris ia compor a música tema do filme 007 Cassino Royale. Assim ele fez a ótima música You Know My Name,
que foi esnobada no Oscar do ano seguinte. Meu Deus do céu. O Revelations é o disco de menos sucesso do Audioslave, que adia o começo da turnê do disco para o começo de 2007, alegando que é para deixar o disco ser mais bem recebido pelo público. Em janeiro de 2007 é anunciado que o Rage Against the Machine vai se reunir para fazer um show em abril, e no dia 15 de fevereiro o Chris Cornell, em um breve comunicado, anuncia que está deixando o Audioslave. Abre aspas. Devido a conflitos de personalidade insolúveis, bem como diferenças musicais, estou deixando definitivamente a banda Audioslave. Desejo aos outros 3 membros nada além do melhor em todos os seus empreendimentos futuros. Fecha aspas. Cumprindo a promessa de lançar um disco por ano, pouco tempo depois de sair do Audioslave, o Chris Cornell lança o seu segundo disco solo, intitulado Carry On. Esse disco tem uma música assim que eu amo de paixão, chamada Safe and Sound. Então fica a dica se você quiser escutar. Em termos comerciais, o disco vende menos que Euphoria Morning. E no ano de 2008 o Chris não lança nenhum disco novo. Mas em 2009 ele volta com o seu terceiro disco solo. E era melhor que ele não tivesse voltado, meus amigos, porque ele lança o tenebroso Scream. Eu acho que o nome do disco é uma referência à sua reação ao escutar o material, porque você grita de raiva, ô disco ruim. Na época, o disco foi produzido pelo Timbaland, que era um produtor mega bombado de R&B, pop e hip hop, mas o resultado musical foi uma tragédia, foi horrível. O Trent Reznor, do Nine Inch Nails, na época, criticou publicamente o Chris Cornell pelo lançamento. Abre aspas. Sabe aquele sentimento que você tem quando alguém passa vergonha sozinho tão mal que você se sente desconfortável? Já ouviu o último disco do Chris Cornell? Jesus! Fecha aspas. Posteriormente, o Trent se desculpou com o Chris e o Chris aceitou as desculpas. Em 2010, depois de 12 anos, é anunciado o retorno do Soundgarden. Entre os motivos que fizeram a banda retornar, o principal alegado foi restaurar o legado da banda, que havia se separado em 1997 e tinha lançado seu maior sucesso em 1994, uma época de quase não internet. Durante os anos 2000, que foi quando a internet tomou conta do mundo, o Soundgarden não existiu. Então, se em 2010 você desse um Google e procurasse por Soundgarden, você não achava site oficial, não achava conta no Facebook, perfil no Twitter, nada. Eu até acho que é um motivo plausível, mas acho que outro motivo que eles não quiseram falar foi a carreira solo flopada do Chris. O sexto disco de estúdio do Soundgarden, King Animal, é lançado em novembro de 2012 e estreia em 5º lugar na Billboard 200. Acho o disco espetacular, principalmente a música Bones of Birds. Que música linda, meus amigos. Na tour do King Animal, o Soundgarden vem pela primeira e única vez para o Brasil, no Lollapalooza de 2014, e eu infelizmente não pude assisti-los. No começo de 2015, o Chris anuncia que está compondo músicas para um novo disco solo, e em setembro do mesmo ano, ele lança o ótimo disco Higher Truth. Como se não bastassem os shows do Soundgarden, a turnê do Higher Truth, que acabara de ser lançado, o disco do Temple of the Dog completa 25 anos em 2016, e a banda finalmente faz a sua primeira turnê que não conta com o Ed Vedder, que estava resolvendo problemas familiares na época. Em janeiro de 2017, o Audioslave se reúne para fazer um show 12 anos depois do seu último show realizado. E tudo isso gerava muita expectativa em relação aos possíveis futuros trabalhos que o Chris poderia gravar tanto com o Soundgarden quanto com o Audioslave, quem sabe com o Temple of the Dog. Essas expectativas, porém, foram todas frustradas depois de um show que o Soundgarden fez em Detroit, Michigan, no dia 17 de maio. Após o show, Chris falou com a Vicky ao telefone e dizia que estava cansado. Ela notou ele balbuciando, achou que talvez ele pudesse ter tomado algum dos comprimidos que ele tomava diariamente a mais e decidiu ligar para o segurança particular para pedir que ele fosse verificar se o Chris estava bem. Infelizmente, o guarda-costas do Chris acha ele caído e desacordado no banheiro do seu quarto de hotel. Ele tinha uma faixa elástica daquelas de fazer exercício enrolada no pescoço e saía sangue pela boca. Os médicos do local não conseguiram reanimar ele, que foi declarado morto a 1h30 da manhã do dia 18 de maio de 2017. No dia 2 de junho daquele ano, a autópsia confirmou a morte por enforcamento e a causa sendo suicídio, concluindo que as drogas não haviam contribuído para a causa da morte. Apenas medicamentos prescritos em doses terapêuticas haviam sido encontrados no sistema do Cornell. Posteriormente, os membros remanescentes do Soundgarden afirmaram que tinham material suficiente para gravar um novo disco de estúdio. Esse disco, porém, nunca viu a luz do dia, uma vez que para ele ser finalizado são necessários os arquivos de voz originais do Chris,
e esses arquivos pertencem à esposa do Chris, a Vicky. O Soundgarden tem cópias desses arquivos, mas para que você possa fazer overdubs e adicionar efeitos, você precisa das originais. O Soundgarden tentou fazer um acordo e comprar a participação do Chris Cornell do Soundgarden, que passou a pertencer a Vicky depois da morte dele. Não deu certo, e ele entrou com um processo na justiça contra os 3 membros remanescentes da banda no ano de 2019, alegando que eles estavam retendo centenas de milhares de dólares em royalties não pagos a ela e aos filhos do cantor por material inédito não divulgado. Ela processou os 3 novamente em 2021 por conta desse acordo que eles tentaram fazer com ela para comprar a participação do Chris. Segundo a Vicky, os 3 ofereceram apenas 300 mil dólares. Esse valor, diz ela, é muito menor do que a propriedade do Chris no Soundgarden. Os músicos dizem que submeteram uma oferta de compra dos interesses do Chris no Soundgarden avaliada pelo especialista em avaliação de indústria musical Gary Cohen, e dizem que mesmo assim ofereceram um valor muito maior do que o valor que ele calculou. Até hoje o caso não foi resolvido e infelizmente a gente não tem o 7º e último disco do Soundgarden para ouvir por conta dessa briga jurídica. Mas felizmente a gente tem o Badmotorfinger, o Super Unknown, todos os outros 6 discos que ele gravou com o Soundgarden, todos os discos que ele gravou com Audioslave, o disco dele com Temple of the Dog, todos os discos solo, quer dizer, 3 discos solos, né? O Scream a gente deixa de lado. Enfim, gostaram desse vídeo? Esse foi o nosso primeiro In Memoriam e foi dedicado a um dos maiores vocalistas, se não o maior vocalista da história do rock and roll, Chris Cornell. Deixe o seu feedback aqui nos comentários, é muito importante para eu saber o que você achou, para melhorar cada vez o conteúdo do canal. E se gostou também já deixa o like. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, nos seguir nas redes sociais. Se você quiser e puder, contribua com o meu trabalho com qualquer valor via Pix. É um trabalho independente, eu faço tudo isso sozinho, roteiro, edição. Mas você também tem uma outra maneira mais eficiente de contribuir com o canal, que é virando membro. Então clica aqui no botão Seja Membro e escolhe um plano de membro para você se tornar membro e usufruir de vários benefícios aqui com a gente, beleza? Até o próximo vídeo e falou!